Neemias capítulo 6, verso 3 e 4 diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Amém? Assentai-vos. Queridos, a história de Neemias, sem dúvida, é uma das histórias mais conhecidas por nós. E por que não dizer, uma das histórias que mais inspira o ser humano. Muitas pessoas, faz só o fundo musical um pouquinho, Diego. Muitas pessoas se inspiram na história de Neemias. No entanto, preste atenção nisso. Nós estamos a poucos instantes de entrarmos em 2021. E os nossos corações estão cheios de expectativas. É um tempo onde as pessoas estão fazendo planos. Estamos hoje fazendo planos para todo 2021. Estamos com os nossos corações cheios de expectativas. Nós começamos a ficar esperançosos pelo ano que agora já está às portas. 2021, nós vamos viver algo novo se as nossas atitudes forem novas. E quando eu olho para a história de Neemias, quando eu olho para a vida de Neemias, eu vou extrair, ou nós extraímos para a nossa vida algumas lições, alguns princípios que devem nortear a nossa vida, que devem nortear as nossas escolhas, as nossas decisões. Eu sempre tenho dito que nós somos frutos dos nossos erros e acertos, que nós somos frutos das nossas escolhas. Quantas pessoas no início do ano fazem planos, projetos, e quando chega no final do ano, percebe que esses projetos não foram concluídos, que o ano não foi como ele imaginava. E ao longo da vida, passa-se tempos, anos e mais anos, e as coisas se repetem do mesmo jeito. E nada mudou. O ser humano tem um costume de achar que o ano novo vai trazer coisas novas. Que o ano novo vai ser diferente. Pastor, quer dizer que o Senhor está dizendo para mim que vai ser difícil? Não, queridos. Eu estou apenas ministrando ao teu coração que você, através de princípios que Deus estabelece para a tua vida, vai fazer do ano de 2021 um ano extraordinário para você. Que para que 2021 seja um ano extraordinário na tua vida, depende primeiramente de Deus e depois de você. Porque quantas vezes nós abortamos os nossos planos? Quantas vezes nós abortamos os nossos projetos? Quantas vezes ao longo da nossa caminhada nós desanimamos? Nós esmurecemos? Você já viu quando nós começamos o ano? É naquele gás.
cheio de vigor, não, cheio de planos, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E a gente é assim, queridos. Mas aí quando os meses vão passando, os dias vão passando, a gente vai se esmurecendo e a gente vai, na verdade, voltar às velhas práticas, a fazer as mesmas coisas. Tem gente, por exemplo, que começa, 2021 eu vou começar malhando. Não é assim? Um exemplo. Vou começar malhando, ele entra na academia, entra rasgando. Só falta quebrar os equipamentos, os ferros. Primeira semana o cara é um leão. Não é assim? Vixe, rapaz. O cara entra num gás, que a academia fala, esse cara vai quebrar a academia toda. Aí daqui a pouco nós vamos, o quê? Falha um dia. E resultado, nós vamos chegar no final do ano. A pessoa chega no final do ano. Em 12 meses ele não malhou um mês inteiro. Tão importante quanto o começo é o fim. Começar é fácil. Dar o primeiro passo é fácil. Difícil é dar os demais passos. É esse o erro que muitas vezes assola as nossas vidas. Nós temos muitas iniciativas. Nós temos muitos planos. Nós temos muitos projetos. Projetos e planos é o que não nos falta. Iniciativa é o que não nos falta. Ou eu estou errado, ou não faz sentido para a tua vida. Mas, queridos, o maior desafio, preste bem atenção nisso. O maior desafio para nós não é começar. O maior desafio é continuar e concluir. O maior desafio é continuar. Todos os dias somos desafiados. Todos os dias somos desafiados a continuar. No entanto, Neemias é um exemplo de alguém que vai a fundo. Neemias é um exemplo de alguém que começa, continua e termina. Mas o que torna Neemias tão especial? E o que essa história tanto nos ensina? O que nós precisamos aprender com este homem para que nós sejamos pessoas diferenciadas? Se eu for igual a todo mundo, eu experimento o fracasso que todo mundo experimenta. Essa é a verdade. Lembra que nossa mãe dizia assim para nós: você não é todo mundo? Lembra? Mas todo mundo faz. A nossa mãe virava assim: mas você não é todo mundo. Ela estava dizendo: seja diferente. Você não é todo mundo. Neemias, querido, toma conhecimento de que Jerusalém estava em ruínas. Os muros, as portas. Neemias estava na casa do rei, no palácio do rei, era copeiro do rei. E Neemias agora coloca no seu coração um propósito. Diga comigo, um propósito. Queridos, nenhum de nós podemos viver nessa vida sem propósito. Aprenda a estabelecer propósito na sua vida. Aprenda a estabelecer propósito. Como tem um livro aí, Uma Vida com Propósito. Neemias estabelece um propósito. Qual propósito, pastor? De construir, de reparar, de restaurar as muralhas de Jerusalém. Mas só que escute isso. Os nossos propósitos, para serem realizados, é um grande desafio. Não é fácil. A grande questão é que as pessoas querem coisas fáceis. A grande questão é que nós queremos coisas fáceis.
E com Deus não existe coisa fácil. Os nossos sonhos, os nossos projetos são desafiadores. Exige um esforço sobre-humano de cada um de nós. Já viu quando a gente está construindo a nossa casa? É tijolinho por tijolinho, até a gente entrar dentro dela. Não é assim? E a gente para um pouco, porque o dinheiro não deu, e a gente tem que agarinhar mais um pouco de dinheiro para construir, mas há um propósito de construir, a gente tem que seguir adiante. Não é assim? É desafiador. Ninguém está falando que vai ser fácil, mas eu quero te dizer que não vai ser impossível, e não é impossível. Você precisa despertar a fé que há em ti. Você precisa entender que os desafios virão. São inerentes às situações, aos propósitos que nós estabelecemos para a nossa vida. Então Neemias, agora escute isso. Neemias, ele vai cumprir o seu propósito. E ele ora ao Senhor. E ele acha graça aos olhos do rei. Escute. O rei oferece a Neemias. Me pede, Neemias, o que você precisa. Ele orou ao Senhor, buscou direção. E Neemias não vai restaurar os muros sozinhos. Escute isso aqui. Neemias leva pessoas consigo. Neemias leva pessoas consigo. Neemias leva cartas consigo. Sabe por quê? Porque ninguém cumpre o propósito sozinho. Nesta vida, nós precisamos de pessoas. Nesta vida, nós precisamos de pessoas. Exemplo, eu estou liderando essa igreja, mas eu preciso de pessoas. Eu preciso de cada um de vocês. Caso contrário, eu serei um fracasso. Neemias entende que ele precisa de pessoas. Não tem como viver nesta vida sem se relacionar com as pessoas, sem precisar. Glória a Deus, aleluia. Neemias, ele entende que precisa de pessoas. Como é que ele ia restaurar os muros de Jerusalém sozinho? Como é que um líder vai fazer uma obra sozinho? Não tem como. Nós precisamos reconhecer que precisamos de pessoas. Agora escute isso aqui. Neemias pega pessoas que ele pode contar. Você precisa entender este princípio. Comece 2021 trazendo para perto de si pessoas com as quais você pode contar. Pessoas que não vão te deixar na mão. Pessoas que vão dizer para você: eu estou contigo. Quando você olha a história de Neemias, você vai ver pessoas, um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra coisa, um está ali com a espada, outro está com a arma e está ali vigilante, e em outras palavras ele está dizendo: Neemias, conte comigo. Acontece, queridos, que nós projetamos a nossa confiança em pessoas que nós não podemos contar. Então você precisa aprender um princípio para 2021. Comece a identificar as pessoas, amigos, vizinhos, familiares, parentes, enfim, pessoas com as quais você pode contar. Pessoas que você vai dizer: amigo, eu estou precisando de você. Ele diz: conte comigo. Os grandes homens, os grandes líderes das Escrituras Sagradas, eles sempre andavam com pessoas com as quais eles podiam contar. Se eu sou teu amigo,
E você liga para mim e diz: olha, pastor Cristiano, eu estou precisando do senhor. Eu digo: meu amigo, eu não posso. Aí outro dia eu ligo para você, você liga para mim, na verdade, eu digo: eu não posso, eu estou ocupado em outros projetos. Ou seja, você não pode contar comigo. Nessa vida, queridos, nós precisamos de pessoas com as quais podemos contar. Grave isso no teu coração. Grave isso aqui no teu coração, que é uma grande revelação de Deus para a tua vida para 2021. Não coloque a tua confiança em pessoas que você não pode contar. Pessoas que você não é importante para ela. Agora aprenda, pessoas que você pode contar são poucos. Escute isso aqui. Pessoas com as quais você pode contar são poucas. Não queira contar com todo mundo, porque nem todo mundo estará com você em 2021. Não conte com todo mundo, porque você vai ter que contar com poucas pessoas. Não projete os teus sonhos, não projete os teus propósitos, colocando a sua confiança em todo mundo. Comece a dizer: Deus, me revele com quem eu posso contar. Comece a se relacionar com as pessoas. Diga: meu amigo, eu posso contar contigo. Meu amigo, eu posso contar contigo. E aí, você vai comigo? Porque essas pessoas vão fazer grandes diferenças em sua vida. Essas pessoas vão fazer com que você alcance lugares que sozinho você não alcançaria. Quem vai te ajudar nos momentos difíceis? Quem vai estender a mão para você? Quem vai te levantar quando você tropeçar e cair? A gente precisa entender isso. Entenda este princípio. Se você entender este princípio, você vai entender muitas outras coisas. Com quem você vai poder contar em 2021? Quem você vai trazer para perto em 2021? A gente não tem esse discernimento? A gente quer contar com todo mundo? Um dia eu coloquei no meu Instagram, isso já tem um ano mais ou menos, eu até mostrei de El hoje. Eu estava passando e vendo umas postagens antigas. Eu disse: olha, cuidado com as pessoas que entram no barco da sua vida. Porque tem pessoas que é como Jonas, entra e causa tempestade. O cara está lá com o barco dele, de boa, viajando. Entra o Jonas, e a tempestade vem por causa de Jonas. A gente precisa entender o que vai acontecer na nossa vida. A gente precisa ter discernimento. Então, com quem você vai contar? Então, Neemias pega o pessoal que ele pode contar e vai adiante. E Neemias agora, queridos, ele analisa toda aquela estrutura dos muros de Jerusalém. E ele não conta para ninguém. E ele analisa como é que ele poderia fazer aquilo. No entanto, ele começa agora a colocar em execução o plano dele. Aqui eu aprendo um princípio. Muitas vezes os nossos planos só estão na mente, mas a gente não coloca em execução. Os teus planos não é para ficar apenas no teu coração, é para você colocar em execução. Eu vou executar os meus planos. É isso que você precisa entender. E você tem capacidade. E Neemias começa, escute isso aqui, queridos. O horário está contra nós. Neemias começa a reconstruir os muros. Só que acontece o seguinte, preste atenção. As pessoas que viam os muros em ruínas acharam que ele não seria capaz de restaurar os muros. Vai ter pessoas que não vão acreditar na tua capacidade. Mas isso não fez com que Neemias parasse, de forma nenhuma.
Porque existe alguém que acredita na minha capacidade e na tua capacidade. E esse alguém é aquele que nós podemos contar em todo o tempo. Chama-se o Senhor Jesus. Ele diz: eis que estou convosco. Se este acredita em você, pronto. Se este te deu a direção, pronto. No entanto, Neemias, ele não liga, ele continua fazendo o projeto dele, executando o projeto dele. Só que quando esses muros já estão levantados, as mesmas pessoas que não acreditavam em Neemias e tantos outros, agora começa a querer atrapalhar Neemias. E tenta um plano contra Neemias. Começa a difamar Neemias, a levantar calúnia, na verdade, contra Neemias, a ameaçar Neemias. Mas eles percebem que essas estratégias não afetam o coração de Neemias. Querido, você não pode ficar afetado pelos planos do inimigo. Você não pode ser afetado por pessoas. E muitas vezes nós somos afetados por pessoas. Ah, porque disse isso de mim. Ah, porque está falando isso. Queridos, eu vou lhe falar um negócio. Como um líder espiritual, digo para vocês: segue adiante. Vá-se embora. Porque tudo que as pessoas querem, muitas pessoas querem, é que você pare. Tudo que o inimigo quer é que você desista. Tudo que as pessoas querem, muitas pessoas querem, é ver o teu fracasso. Eu li uma mensagem, uma frase muito interessante de um sábio. E ele dizia assim, olha que interessante: se você abrir um comércio, não espere que os teus amigos, conhecidos, comprem na sua mão. Entre 10, 2 ou 3 no máximo vai comprar na sua mão. Os demais não comprarão. Não é que eles têm nada contra você, é porque eles não têm a favor. Aprenda isso. Não é que as pessoas têm nada contra você, é porque elas não têm a favor de você. É que as pessoas não estão jogando a favor de você. E é verdade. Experimenta abrir um comércio e veja quem é que vai comprar na sua mão. Nem seus parentes vão comprar na sua mão. É porque não tem nada a favor de você. E Neemias experimenta as calúnias. Mas quando esses camaradas percebem que não conseguem parar Neemias, eles inventam agora uma estratégia nova. Vamos tentar aí distraí-lo, chamar ele para perto de nós, dizer para nós congregarmos junto. E aí eles mandam um mensageiro a Neemias, e Neemias ali na sua obra, a Bíblia diz que Neemias diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso atender vocês. Eu estou fazendo algo mais importante do que vocês. A gente para pelos convites. A gente para pelas afrontas. Por que parar? Parar não, queridos. Avance. Então Neemias aqui ele diz: olha, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Mas a Bíblia diz que eles mais incisivos, por mais 4 vezes, mandou novamente mensageiros a Neemias. E Neemias diz que pelas outras vezes, continuou a declarar a eles. Da mesma maneira lhes respondi. Vinha um, Neemias diz: olha, fale a eles que eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Veio outro, Neemias diz: olha, responda ao seu patrão, ao seu líder, diga a ele que eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Queridos, preste atenção nisso aqui.
Essa história nos ensina alguns princípios que nós devemos trazer para a nossa vida. Nós precisamos trazer para o nosso coração. O primeiro, Neemias, ele nos ensina o princípio do foco. Ele está focado naquilo que ele está fazendo, a tal ponto de não se distrair com conversas, com difamações, com calúnias, com intenções malignas. Então Neemias está ensinando para mim e para você: tenha foco naquilo que você está fazendo. Não deixe ninguém, não deixe o diabo, quem for, tirar você do foco. Seja focado naquilo que você está fazendo. Esse é um princípio que você precisa entender, que nós precisamos entender. Seja focado, tenha foco, tudo aquilo que você dá foco cresce, desenvolve. Segundo, que eu quero que você entenda, o princípio do tempo. Quando Neemias se apresenta ao rei, o rei queria saber qual o tempo que duraria esta viagem de Neemias. E Neemias estabelece o tempo, sabe por quê, queridos? Porque propósito tem um tempo para se cumprir, e Neemias entendia o tempo e o propósito. Escute isso aqui: tempo e propósito, tempo e propósito, tempo e propósito. A gente quer que as coisas aconteçam em fração de segundo, mas existe um tempo estabelecido para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo estabelecido. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida, vai chegar o tempo dos propósitos, vai chegar o tempo do fruto, da colheita. Mas muitas vezes nós queremos plantar hoje e colher amanhã. Nós não queremos esperar o tempo, sabe por quê? Somos impacientes. Eu estou colhendo hoje frutos que eu plantei há 10 anos atrás. Eu estou colhendo hoje frutos de sementes que eu plantei há 5 anos atrás. Existe um tempo. Deus quer que nesse instante você compreenda o princípio do tempo. As coisas, os propósitos têm um tempo certo para acontecer. Se você não respeitar o tempo, você atropela o processo. Você estraga os teus planos porque não compreendeu o tempo. As coisas não acontecem em fração de segundo. Existe um tempo certo para acontecer. Não seja impaciente. Espere nascer. Espere crescer. Espere frutificar. E espere o tempo da colheita. Então entenda o princípio do tempo. Segundo, entenda o princípio da coragem. Ele não temeu com as ameaças. Entenda que você precisa ser corajoso, corajosa. Quando Deus chamou também Josué, ele diz: não temas, tão somente esforça-te, seja corajoso. Deus quer que sejamos corajosos. Vai ter situação que o inimigo vai colocar diante de nós. Vai ter pessoas que se apresentam diante de nós, que se intervêm, se interpõem. E nós precisamos ter coragem. Não temas em 2021. Não temas em nenhum dia. Avance todos os dias, nem que seja um pouco, mas avance. Então entenda o princípio da coragem. Segundo, o tempo, entenda o princípio do discernimento. A Bíblia diz que Neemias, querido, ele entendeu que os convites eram um plano contra ele. Neemias teve discernimento. Nem tudo aquilo que aparentemente parece ser bom, é bom para você. Nem tudo aquilo que aparenta ser bom é bom para você. Havia um convite para Neemias, e Neemias ele disse assim: olha, no entanto eles intentavam me fazer o mal. Sabe o que é isso? Discernimento. A gente precisa ter discernimento. Então entenda o princípio do discernimento. Seguindo,
Entenda o princípio de firmeza e constância. Neemias está firme e está constante. As circunstâncias não abalam ele. A circunstância não abala Neemias. E todos os dias Neemias estava a trabalhar constância. Queridos, nos falta muita constância. Nós precisamos entender que nós somos autor da nossa história e Deus colocou a caneta na nossa mão para escrevermos a nossa história. Cada dia a gente está escrevendo um capítulo novo. Cada dia nós estamos escrevendo parágrafos novos. Agora o que eu não posso é parar de escrever a minha história. O que não pode é você parar de escrever a sua história. Todos os dias eu estarei escrevendo um novo capítulo da minha vida. É isso que você precisa entender. O princípio da constância e da firmeza. Próximo, o princípio de não desistir. Queridos, nós somos desafiados todos os dias a desistir. Lembra quando o inimigo tentou Jesus? Ele usou a boca de Pedro, dizendo: Senhor, desiste desse negócio. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Então, até palavras bonitas vêm para nos fazer desistir. Eu te pergunto, minha amada, meu amado, você vai desistir? O Espírito Santo pergunta a você nessa noite: você vai desistir? Quando nós desistimos, quem é prejudicado somos nós. Vitória não existe para quem desiste. Quando você desiste, o maior prejudicado é você. Quando você desiste, não é o teu irmão que perde. Quando você desiste, não é o teu amigo que perde. Quando você desiste, quem perde é você. É isso que você precisa entender. Então entenda o princípio de não desistir. Entenda também o princípio de começar e terminar. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Quando você conclui uma obra, você termina uma casa, você diz: ufa, terminei, glória a Deus, aleluia, eu consegui, eu cheguei. Você já viu a corrida lá de São Paulo, é São Silvestre? Um bocado começa, eu já assisti aquilo ali. Você viu tanto de gente que começa na São Silvestre? Quem já assistiu aquilo ali? Rapaz, tem uns que começam igual um foguete. Panha que parece que instalou foi um motor de uma Ferrari nele. Mas os profissionais começam devagar. E os amadores estão lá na frente, correndo igual bala. E o profissional está aqui, ó, devagar. Daqui a pouco, o desesperado, lá na frente, começa o coração das palpitadas. E as pernas começam a ficar mole. E ele começa a diminuir os passos. E o camarada constante aqui vai aproximando dele. Vai aproximando por quê? Firmeza e constância, firmeza e constância. E quem chega? Profissional. Porque ele entende que não é os picos de velocidade. Ele entende que o necessário para se vencer é chegar no final. Não adianta eu sair rasgando no início e morrer na praia. Tem muita gente nadando para morrer na praia. E esta mensagem que você ouve aqui fará de você mais do que vencedor, mais do que vencedora, se você compreender o que Deus está ministrando no teu coração. O que Deus está falando contigo. O princípio de começar e terminar. Muita gente começa a corrida lá na São Silvestre, mas só aqueles que entendem o princípio de terminar, terminam. Nós vamos chegar até o final. Tão importante quanto o começo é o fim.
Tão importante quanto o começo é o fim. E a gente muitas vezes não entende. Começamos afoito. Começamos com 10 planos, não terminamos um. Não é assim? Mas eu quero profetizar na tua vida que 2021 vai ser diferente. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai pegar o negócio valendo e dizer: eu não desisto. Queridos, eu vou te dizer um negócio aqui. Que o nosso horário já está avançando, meu Deus. Mas segura que Deus quer falar. Eu vou te falar um negócio aqui. Escreve isso nas tábuas do teu coração. Neemias estava ali fazendo aquela reconstrução desses muros. Neemias experimentou os desafios. E a questão era: Neemias ou venceria ou seria vencido. Nessa vida, meu amado, não tem meio termo. Ou você vence ou você é vencido. Ou você vence ou você é vencida. Agora o que você escolhe? Vencer ou ser vencida? Vencer ou ser vencido? Para vencer, nós temos que rasgar. Para vencer, nós precisamos ser corajosos. Para vencer, nós precisamos lutar. Para vencer, nós precisamos não desistir. Para vencer, nós precisamos... Eu dizia assim para Diel, até falei essa frase hoje, né? Na vida, ou nós vencemos ou nós somos vencidos. A gente tem que ser igual o galo de briga. O pau está quebrando de pancada e o galo está lá, regaçado de sangue, e ele está lá apanhando na alta. Já viu briga de galo? Eu sou contra, mas eu já vi quando era menino. O bicho está tomando pancada, ele levanta e vai de novo. Querido, seja igual um galo de briga em 2021. Por mais pancada que você leve, eu vou levantar e eu só saio daqui até no final. Você tem que determinar isso no teu coração. A Bíblia diz: determinando tu alguma coisa, ser-te-á firme. Se você está determinando agora, para esse início de 2021, coisas novas, seja firme. Seja firme. Seja igual o galo de briga. Não desista. Eu posso morrer. Agora desistir, não desisto não. Eu dizia: Diel, eu não desisto de nada. Para quem comeu pocazói na infância, não vou desistir não, meu patrão. Aqui o negócio é pauleira. Já foi: esse pastor é doido mesmo. Sou, Diel. Não desisto não. Já vivi muita dificuldade na minha vida, viu? E muita. Então vamos pau comendo solto para lá. Que você creia nisso, que você aplique isso no teu coração, porque esta palavra vai mudar a tua vida. Pense nisso e que Deus te abençoe.